Bom dia! Estou muito animada, já comecei o dia bem. Para mim aqui é o começo do dia, ainda é bom dia. Para você também é? Que bom! Se não é, põe aí um boa tarde, também serve uma boa noite para vocês. Eu sou a professora Ana Paula, vamos para mais uma aula do Leia. Você sabe o que é Leia? É aquela aula em que a gente trabalha a leitura, a escrita e a interpretação. Ah, você já sabe, né? Porque você já acompanha conosco aqui as nossas aulas do SEAD e a nossa aula Leia. Né? Bom, vamos para o nosso tema da aula de hoje? Notícia boa ou notícia ruim? Descobrindo o que a leitura nos conta. Hoje, né, vai ser uma das nossas primeiras aulas sobre aí a leitura e o gênero notícia. Nós vamos compreender um pouquinho algumas características para que as próximas aulas nós consigamos identificar um texto e até mesmo fazer, né, compor um texto no final de todas as nossas aulas. E é assim que a gente anda fazendo, né? A gente trabalha bastante o tema, o gênero, e depois a gente constrói um texto. Então a gente tem que ter aí as habilidades. Vamos conhecer então as habilidades para que você consiga depois construir, identificar um texto do gênero notícia. É o seguinte, então, o nosso desafio nesta aula de hoje será compreender sobre o gênero textual notícia. Você sabe o que é uma notícia? Já teve uma fake news por aí? Uma notícia falsa, né? Alguma opinião falsa, baseados em fatos falsos. Então, hoje circula muito isso nas redes sociais. E nós, professores, tentamos ajudar vocês a identificar uma notícia que não é real. Isso é muito importante, né? Por quê? Porque uma notícia falsa, ela causa muitos prejuízos, tanto para a pessoa, quanto para o ambiente, né? Quanto também para uma nação. Então, é importante a gente compreender essa diferença, certo? Vamos entender um pouquinho, então? Olha, a Seadinha está dizendo aqui com a gente. Como saber o que é importante em uma notícia? Ela quer saber aí, o que é mais importante? O que está escrito e o que podemos imaginar além das palavras? Para que servem as notícias no nosso dia a dia? Você sabe responder algumas dessas perguntas? Para que servem as notícias no nosso dia a dia? Para nos informar, né? Para nos falar sobre algo, para nos prever algo, por exemplo, do nosso clima. Talvez a gente saia com uma roupa muito tampada, que faz muito calor, e aí a gente vai andar bastante, né? E o sol está bem quente, né? Então, as notícias servem para nos comunicar de algo, para nos deixar informados sobre alguma coisa, os acontecimentos, certo? Nós temos aí várias formas de ter essa notícia, né? Elas são veiculadas em vários instrumentos, meios de comunicação. Nós temos a televisão, o rádio, o jornal, né? Tudo que veicula notícia. Inclusive, nós temos uma rede aí que tem uma vinheta que identifica uma notícia bombástica. Eu quero falar notícia bombástica que, para manchete assim que se espalha rápido, para chamar atenção, né? Eles põem ali um título, um tema bem chamativo para chamar a atenção para aquela notícia. Então a notícia tem essa característica, né? Ter um título atrativo, um título que vai fazer com que o leitor compreenda e leia o restante do texto, certo? Bom, então vamos compreender um pouquinho o que é notícia. Atenção nesse texto. É um texto que conta algo que aconteceu ou que está acontecendo de forma rápida e objetiva. Então, geralmente, esses textos costumam resumir fatos com pontos principais desse acontecimento, desse fenômeno, por exemplo. Então, nós temos aí embutido nas notícias a reportagem e com essa reportagem a compreensão dessa leitura. Olha só, 3 etapas importantíssimas para a compreensão total dessa notícia. Então, o que seria a reportagem em si? Ela é parecida com a notícia,
mas traz mais detalhes, opiniões e informações extra. Enquanto a notícia ela é bem objetiva, na reportagem a gente tem algo mais. Aqui na reportagem a gente pode até comprovar se é fake news ou não. Compreensão e leitura. Então, através da notícia, né, e também da reportagem, a gente pode compreender algo que está escrito ali nas palavras, mas também a gente pode ir além, né, ver o que essa interpretação pode nos levar, qual é a inferência que a gente pode fazer na nossa vida, na nossa comunidade, na nossa escola, né? O que essa informação traz para nós, afinal, né, o objetivo final disso. Bom, para isso, para identificar um texto que seja notícia, nós temos algumas características. Vamos ver qual essas características, quais são? Nós temos aí que a principal característica de uma notícia é quando conta um fato real ou que já aconteceu, ou está acontecendo. É um fato real, ou já aconteceu, ou está acontecendo. É escrita de forma clara, curta e objetiva. Responde às perguntas. Perdão. Então, quando você vai escrever, quando você vai ver uma notícia, ela tem que responder essas perguntas. Quem, o que, onde, quando, como e por quê. Né? A estrutura da escrita, ou até mesmo da fala, né, tem que ter aí as respostas dessas perguntas. Usa linguagem simples para que todos entendam. Já pensou se fosse uma linguagem muito técnica? Quando a gente fala de linguagem muito técnica, tem termos específicos. Por exemplo, quando você vai ler uma bula, você não compreende uma bula de remédio, você não compreende ela no total. Por quê? Porque tem muitas palavras desconhecidas para você, que só os técnicos compreendem. Aí a gente fala que é a linguagem técnica. Para a escrita, então, de uma notícia, é necessário uma linguagem simples. Por quê? Porque todos necessitam compreender, todos precisam compreender. Senão, a notícia não faz sentido, não atinge, né, quem precisa entender. Geralmente, traz título chamativo, é o que eu falei para vocês no início da nossa aula. É uma manchete, é uma coisa assim que vai explodir. Só da pessoa ler o título, ela vai querer ler a matéria. Pode vir acompanhada de imagens ou fotos. Então, geralmente, as notícias elas trazem aí um registro de imagem ou de fotos. Para quê? Para relacionar a leitura ao acontecimento. Também circula em jornais, revistas, sites, TVs. Hoje ampliou-se então um leque de informações de veículos onde a gente busca essas informações. Por isso é tão importante a gente compreender de onde a gente vai tirar essa informação. Será que é viável? Será que é correta, né? A gente tem que fazer essa pesquisa porque hoje é muito fácil encontrar coisas que não são reais e aí fazer essa confusão na nossa cabeça, né? Então, por isso que a gente tem que ir nos veículos de comunicações sérios que fazem essa reportagem de forma real, do que realmente é. Bom, eu fico por aqui então. O que nós aprendemos na nossa aula de hoje? Nós aprendemos que as notícias elas são veiculadas através de alguns instrumentos, algumas redes, né, de comunicação, e vimos que elas têm algumas características para se tornar em si uma notícia. Nas próximas aulas, vamos continuar esse conteúdo aí, vendo exemplos, fazendo algumas atividades. Fico aqui, até mais!